vamos à continuação do nosso conteúdo. O adjetivo, como nós falamos, ele sofre inflexão. Ele é uma palavra que pode ser modificada, né? Pode assumir diferentes formas no texto, né? Diferente de outras palavras que são invariáveis, o adjetivo ele sofre variação, ele se flexiona, né? Então nós vamos ver essas flexões, né? As flexões do adjetivo. O primeiro grupo de flexão aqui são as flexões de gênero. Então o adjetivo ele sofre flexão de gênero. Como assim? Ele pode estar no masculino e feminino, né? Quando se fala em gênero, está falando disso. E ele também sofre flexão de número. Ou seja, ele pode vir no singular, que é isso aí, de certa forma, isso aqui a gente já sabe, né? E no plural. E como são essas flexões? Como nós já estudamos o gênero e o número no substantivo, não é necessário a gente ver isso aprofundado, porque as flexões de gênero e do número, do adjetivo, elas ocorrem da mesma forma que no substantivo. Então, no gênero, normalmente a regra geral, passar do masculino para o feminino é colocar o A, né, a regra geral, mas a gente tem aqueles casos específicos que nós já vimos no substantivo. No número, né, quando a gente faz a flexão de número, que é singular e plural, como é que eu faço para passar da palavra do singular para o plural? A regra geral é S, mas nós sabemos que tem aqueles casos, né, que não se enquadram nessa regra. Por exemplo, tem palavra que no plural vai receber ES, né, quando o substantivo termina em R. Aquelas observações que nós já fizemos e que, de certa forma, a maioria dos alunos já fazem, né? Coloquei esses exemplos, né, só reforçando que há aquela concordância, né? Então, o gênero e o número, né, do adjetivo vai depender do gênero e número do substantivo, só tem aquele detalhe lá das locuções adjetivas que são diferentes, né? Certo? E um detalhe em relação às flexões dos adjetivos que a gente deve ficar atento é isso aqui, ó. Nos adjetivos compostos, são aqueles adjetivos, aquelas palavras que são formadas pela junção de duas outras palavras diferentes, né? Elas se juntam, duas palavras diferentes se juntam e vão formar uma nova palavra, certo? Então, adjetivos compostos, como regra geral, flexionam apenas o último elemento. Então, olhos verdes claros, né? Eu tenho o substantivo olhos, esse é o substantivo. Aí, verde claros, esse é o adjetivo, né? Esse é o adjetivo, verde claros é o adjetivo. E qual é o plural? Eu só coloco a segunda palavra, claros, né? Só ela, veja que só ela foi para o plural, ok? Dando continuidade aqui ao nosso estudo, a partir de agora nós vamos estudar o grau, né? Grau, não é o grau de moto. Esse conteúdo está na página 57 do livro de vocês, ok? Mas vamos entender o que é o grau, um adjetivo. Grau é um fenômeno que está relacionado ao adjetivo e ele se refere à intensidade, né? A intensidade com que a característica, né, se apresenta. Então vai indicar, é possível saber se aquela característica se manifesta com grande ou pouca, enfim, com intensidade. É permitido a gente saber através do grau a intensidade que aquela característica se apresenta, ok? Então existem dois graus, nós vamos ver, né? Graus, tem o primeiro que é o comparativo que nós vamos ver agora, e o superlativo, né? Superlativo, marcando aqui, superlativo. Mas vamos voltar aqui para o comparativo. O grau comparativo,
ele, como diz aí, ele ocorre quando dois ou mais seres são comparados com base na mesma qualidade ou duas características são comparadas em um mesmo ser. É quando eu comparo, o grau comparativo vai ocorrer quando eu comparo dois seres em relação a uma determinada característica, né, a uma determinada qualidade, ou quando eu comparo duas qualidades dentro de um mesmo ser. Tá ok? Então vamos lá. Vamos ver aqui os exemplos. No primeiro exemplo, essa garota é mais simpática do que a amiga dela. Veja que eu estou comparando essa garota com a amiga dela, né? Os núcleos mesmo, o substantivo é garota e amiga, tá ok? Então faça uma comparação. No grau comparativo, eu faço uma comparação. Qual é a característica, a qualidade, né? Que tá, o adjetivo, no caso, que está sendo comparado. Eu estou comparando a garota e a amiga dela, mas com base nas características, né? Eu estou dizendo que uma é mais simpática do que a outra. No segundo exemplo, essa garota é mais simpática do que bonita. Agora, eu estou comparando dois adjetivos, duas qualidades, né? Dois aspectos dentro de um mesmo ser. No caso aqui, eu estou comparando simpática, esses dois aspectos, simpática e bonita. Então, quando eu digo essa garota é mais simpática do que bonita, eu estou comparando dois aspectos, dois adjetivos no mesmo ser. Então, esse exemplo aqui está relacionado a essa situação aqui. Duas características que são comparadas em um mesmo ser. Foi isso? Vamos ao terceiro exemplo. Essa garota é tão bonita quanto a amiga dela. Agora eu estou comparando a garota, né, com a amiga dela, mas veja aqui que é uma comparação de igualdade, né? Aqui a comparação é de igualdade. É interessante observar isso. Que essa comparação no comparativo pode ser, né, comparativo de igualdade, inferioridade e superioridade. Tem esses três casos no comparativo que a gente deve observar. No livro ele não destaca muito isso, mas eu estou observando isso, tá ok? Então, no primeiro caso aqui, no primeiro e no segundo caso, são de superioridade. No terceiro caso aqui, no terceiro exemplo, igualdade. Vamos ver o terceiro. Essa garota é menos bonita do que a amiga dela. Veja que eu estou comparando a amiga e a garota e a amiga com base nessa característica agora, certo? Nessa característica que é bonita. Agora, deixa eu ver, teve um erro. O comparativo é de inferioridade, com base na palavra, nessa característica bonita, certo? Inferioridade. Nós temos também, gente, como eu falei, o grau superlativo. O grau superlativo, como eu já havia falado, e o superlativo, diferente do comparativo, em que você relaciona, né? Nós vamos ter a presença aí de duas características dentro de um mesmo ser, ou então dois seres em relação a uma mesma característica. No superlativo, o que é que vai acontecer? Eu vou destacar uma característica. O destaque aqui vai ser uma característica, vou enfatizar uma determinada característica. No superlativo, o que é que ele diz aqui no material? Ele ocorre quando o adjetivo destaca a qualidade de um ser isoladamente ou em relação ao conjunto ao qual pertence. Resumindo, pessoal, numa linguagem, vamos dizer assim, mais simples, o superlativo ele diz o seguinte: no primeiro, no caso,
essa garota é simpaticíssima, né? Veja que eu estou destacando a característica simpática, né? Então, essa garota é simpaticíssima. Eu não estou relacionando essa característica, ó, esse adjetivo, com outro. Eu só destaquei a palavra, né? Eu destaquei. Isso, destaque linguístico, né? Que o falante faz, ou a pessoa que escreve. Essa garota é simpaticíssima. Veja que eu dou um destaque, né? Uma ênfase na palavra simpática. Simpaticíssima. Esse superlativo aqui, ele foi construído através, ó, da terminação. Tem duas maneiras, né, desse superlativo acontecer aqui, ó. Quando ele é só voltado, ele é um superlativo que o objetivo é só destacar uma determinada qualidade. Com a terminação, tipo simpaticíssima, ou então através, ó, peguei a mesma frase e só modifiquei. Tem essa possibilidade que talvez até que a gente usa mais. A utilização não de uma terminação, né? Mas de um intensificador, uma palavra, como aqui muito. Ok? Vocês estão vendo. Muito simpática equivale a simpaticíssima, né? Então, esse primeiro tipo de superlativo, ele pode ser feito dessa forma. O outro superlativo, tá? A gente vê aqui no segundo exemplo, essa garota é a mais simpática de todas. Eu vou, nesse caso aqui, esse exemplo aqui, que é um outro caso de superlativo, eu estou intensificando uma determinada característica de um ser, né, dentro de um conjunto. Então, essa garota é o ser, e eu estou querendo dizer que ela é a mais, né, de todo um grupo. Ou seja, eu estou dizendo, essa garota é a mais simpática de todos. Qual é o grupo aqui, o conjunto a qual ela faz parte? Não tem assim, foi colocado essa palavra, todas, né? No caso é o conjunto das outras garotas, né? Então eu dou um destaque a uma determinada característica e eu digo que aquela pessoa é a mais, que possui aquela característica em maior intensidade, né, dentro de um grupo, é aquela que tem mais aquela característica dentro daquele grupo, ou menos, né, o superlativo, ele pode ser para mais ou para menos, tanto nesse primeiro caso, né, como no segundo, né, como falei. Então, esse superlativo aqui, segundo caso aqui que eu estou destacando, quando eu digo eu destaco uma determinada característica, eu vou dizer que ela aquele ser é o que possui mais aquela característica que é simpática dentre todo o conjunto, né? Dentro daquele conjunto, esse ser é o que possui mais aquilo ou que possui menos, né? Eu digo assim, no exemplo, essa garota é a mais simpática de todas, né? O conjunto é o todas, ou seja, todas as garotas. Mas poderia dizer também, essa garota é a menos, né? Poderia ser menos e ainda continuaria sendo superlativo, ok? Poderia ser menos, certo? Então, pessoal, com isso eu finalizo esse vídeo e muito obrigado. Bons estudos!